Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos nós com a palavra de reflexão nesta noite, a trazer para nós um pouco de despertamento, a trazer para nós um pouco de alerta a tudo que nós estamos vivendo. Não é fácil tudo que nós estamos atravessando, mas nós temos certeza que o Senhor está no controle. Então, eu quero que você creia nesta noite, que você acredite no que o Senhor vai fazer. Na minha vida, na tua vida, o Senhor vai fazer algo. Então, que você possa, neste momento, aonde o Senhor vai falar, no ponto que o Senhor vai falar com você, Ele possa trazer para você algumas soluções dos seus problemas que tanto você tem corrido atrás. E eu quero falar de um costume que antigamente tinha do povo hebreu, porque naquela época, não muito diferente de hoje, o homem coxo, o homem cego, o homem corcundo, o paralítico, era considerado indigno de estar no meio das pessoas que normalmente eram curadas, eram saradas ou normais. E quando eu estudava essa palavra de reflexão, eu pude entender algumas coisas que Jesus teve que fazer para poder trazer para nós o entendimento da palavra dele. E aqui, esse mesmo povo hebreu, eles achavam que essas pessoas eram oriundas por demônios, cujas causas significavam pecados, por isso eles tinham aquelas marcas. Então, necessariamente essas pessoas tinham que ser afastadas, muitas vezes da aldeia, muitas vezes da tribo, muitas vezes das casas, porque era um motivo de vergonha essas pessoas fazerem parte do rol ali das pessoas e nas quais elas faziam parte. Você pode ver que no decorrer do Novo Testamento, quando Jesus começou a fazer os seus milagres, as pessoas eram abandonadas ou largadas ou colocadas à beira do caminho. As pessoas eram deixadas para que a sorte cuidasse dela, que as ofertas que eram dadas miseravelmente naquela época eram que manteriam elas vivas. Não diferentemente que elas seriam consideradas pessoas que mereciam estar ali. Era como um desdém. Fica aí porque você nasceu dessa forma, deve ter algum demônio, você deve ter algum pecado. Então esta marca nós não queremos, então elas eram desprezadas. E na antiguidade, no mundo judaico, era muito bem conhecido o uso da saliva. Para nós, uma curiosidade. Era usado como um bem conhecido em uso no método popular daquela época. Era como uma qualidade terapêutica nas afecções, não é infecções, afecções oculares, quer dizer, olhos. Então eles achavam, quando eu estudei a fundo, eles achavam que a saliva tinha um teor muito grande de cura terapêutico. Então essa era a medicina popular naquela época entre os judeus, hebreus. Por isso nós vemos algumas curas pelas quais eu vou relatar nesta noite. Só que no meio dessas curas eu vou trazer algo que vai mexer comigo, que está mexendo já comigo e vai mexer com você. Porque dentro de todas essas situações dessas pessoas que eram consideradas oriundas, endemoniadas, haviam aqueles que nasceram, tiveram por nascença
alguma deformidade. Vocês imaginam se fosse na época de hoje, nós vemos pessoas que nascem sem braços, sem pernas, sem duas pernas, com dois braços somente. E essas pessoas conseguem se transpor, elas conseguem trazer para ela a condição de querer estar viva, dentro de um condicionamento de pessoas que vão reativar nela a condição que ela é um ser humano e que ela tem uma alma, um espírito e que ela tenha vontade. E quando ela tem a vontade, ela consegue transcender toda a sua deficiência corporal. E muitas vezes nós temos dois braços, duas pernas, nós temos condições, nós temos a sabedoria, vamos e voltamos, temos o nosso emprego, o nosso ganho, nossos sustentos e somos deformados fisicamente, interiormente. Pessoas que querem mostrar o que não são, porque não tem nada para poder trazer. E se nós trouxéssemos isso para aquela época, como aquelas pessoas eram oriundas, chamadas de endemoniadas, defeituosas, tinham que ficar longe, porque traziam um mal-estar, não era muito bem sucedido a sua presença no meio de pessoas. Nós estamos vendo que hoje nós vivemos uma vida totalmente fantasiosa, porque existem males que a medicina não vai curar. Existem doenças da alma que a medicina não pode curar. Somente um amor tão grande desse Deus que nos amou a ponto de trazer o seu Filho para nos ensinar o que eu vou falar agora. A ponto de, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não faça coisas que lhe agrade, Ele continua nos amando, Ele continua nos dando a chance, errou, acerte. Ele não nos deixa ficar à beira do caminho como esses cegos, coxos, corcundas, paralíticos e tantas coisas mais. Situações específicas que naquela época eram tratadas especificamente o distrato, o descaso, o desdém. E hoje nós trazemos essa deformidade para dentro de nós. Nós estamos atravessando um mundo onde as pessoas estão atordoadas, as pessoas estão falando o que pensam, as pessoas estão fazendo o que acham, elas conseguem colocar a sua posição acima da ordenança daquele que tudo pode, tudo faz e tudo vai continuar fazendo. É um disparato tão grande que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas, aonde a gente vê a falta de conclusão, porque tudo se começa e nada se termina. Tudo tem um início, mas fica na metade. Isso falta determinação. E quando nós vamos lá para João, capítulo 9, versículo 1, que eu vou pular, eu vou entrar só na ênfase da palavra, para você entender o que eu estou falando, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi seus pais? Por que ele nasceu cego? Ali nós vimos, nós estamos observando que Jesus, ele deparou com o cego. Mas os seus discípulos, curiosamente, queriam saber por quê. Lembra que eu comecei esta live dizendo que havia um povo ali judeu, hebreu, que desconsiderava aquelas pessoas? Então, veja bem, os próprios discípulos passando por Jesus, na estrada, num caminho, aqui não fala, não relata, eles queriam saber, a curiosidade de saber quem tinha pecado. E olha só o que Jesus respondeu. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. E esse manifestar nele a obra de Deus, não está falando com aquele cego que eles encontraram no caminho. Está falando comigo, está falando com você hoje.
Não foi no tempo de Jesus. Está falando conosco hoje. Porque muitas vezes nós vemos, mas somos cegos. Nós temos pernas, mas não andamos, não saímos do lugar. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nos paralisamos. Nós temos medo de avançar. E o medo trava, o medo prende. E ali, nesta manifestação de obra de Deus, para Deus manifestar na obra de qualquer ser humano, precisa haver uma liberação. Sabe de quem? Sua, minha. Porque quando nós liberamos, a palavra fala que o Senhor não traz nem a força nem a violência. Porque Deus, Ele é o amor. Ele é esse amor representado em tudo que Ele fez. Desde o princípio, quando Ele fez tudo na terra, o mundo e todos os seres, tudo Ele fez e foi muito bom. Ele reconheceu tudo que Ele fez, as frutas. Sabe o que está faltando em nós? Está faltando um pouco de tempo para as coisas, tempo para observar, tempo para ver em tudo o que Deus colocou o melhor para nós. E dentro desse melhor, Ele colocou um ser que pensa, que sabe definir, que sabe resolver, que sabe escolher, mas infelizmente, dado a tantas coisas que vêm acontecendo, essa distinção que Deus nos colocou, essa determinação que Deus nos deu, parece que em estado de congelamento. Nós estamos no estado em que estamos precisando levar um solavanco para poder acordar para as coisas que estão acontecendo nos dias atuais. E quando ele falou, é necessário para manifestar a obra de Deus, olha só, é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou. E aqui eu encaixo a mim, encaixo a você. Deus precisa que a obra dele continue. E ele desencadeou vidas, pessoas, para que esta obra seja feita, para que esta obra seja, contínua. Porque ele falou, o ide, nós somos as testemunhas dele. Nós somos aqueles que ele nos escalou para fazermos e darmos continuidade até que ele venha. E ele falou, ide e fazei discípulo. E nós não estamos fazendo nem de nós discípulo, quanto mais indo para fazer alguma coisa em prol do próximo. E quando nós conseguimos fazer alguma coisa, nos cansamos e retrocedemos. E aí entramos numa fusão. Eu acho que eu não vou continuar. E quando Jesus disse ali, que as obras é daquele que me enviou, que era para fazer enquanto é dia, porque a noite vai chegar, e aqui eu quero dizer, a noite que está se representando aqui, está dizendo, o dia é claro, tudo vê, mas a noite para nós já traz uma penumbra, já traz um recuo, já traz um medo. E nós, nesta noite representada, como fala lá, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, o que está falando da noite? Impedimentos, muitas vezes, condições que nós não estaríamos para fazer com a liberdade de fazer. E ele estava dizendo, ele estava ali ensinando aqueles discípulos. E ele está dizendo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, olha o que Jesus fez. Ele cuspiu na terra e, tendo feito um lodo, com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então eu comecei aqui dizendo que lá na antiguidade, e lá na época de Jesus, eles usavam o guspe como forma de cura.
Ele pegou a saliva, melhor assim dizendo, e ele fez um lodo, e ele passou. E ele sabia o que estava fazendo. Ao contrário do que muitas pessoas acham nojento, Jesus sabia o que estava fazendo. E na hora que ele passou nos olhos daquele cego, porque era um cego de nascença, e os seus discípulos estavam querendo saber por quê e para quê. E Deus ali tocou no coração de Jesus para dizer: é para que a obra dele seja feita, através de mim e de você. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, tudo que você tem passado, tudo que você tem atravessado, é para que manifeste a obra que eu tenho ainda com você nessa terra. Porque o Senhor nos deixou aqui com um comando, e nós colocamos as mãos sobre os enfermos, determinando a cura. Mas hoje nós estamos mais para receber do que para dar. E muitos querem dar o que não têm. Porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. Mas pessoas magoadas, pessoas cegas, pessoas aleijadas não podem curar. Eu comecei essa live dizendo que os coxos, os cegos, eram deixados de lado. Porque aparentemente eles mostravam que eles estavam diferentes dos outros. E ali ainda os consideravam, sabe, oriundos de demônios. E quando Jesus falou ali, ninguém pecou, ele estava contradizendo aquilo que o povo dizia. E eu nesta noite quero te dizer, aquele cego foi curado, ele não contestou, porque imediatamente ele viu. E o Senhor falou para ele: vá para casa. Vá para casa. Quanto tempo esse homem pedia esmola? Quanto tempo? Se naquele momento Jesus não tivesse sentido a dor daquele homem e tocado nele com a saliva e o lodo, ele teria ficado lá na esmola, pedindo esmola até morrer. Porque era do que ele vivia. Ele vivia das esmolas. E quantos de nós temos duas pernas, temos dois olhos e estamos dependendo de esmolas? E esmolas, muitas vezes a gente ouve palavras que naquele momento de dor nos edificam, mas não é a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer alguma coisa que enche o nosso coração de alegria naquele momento, mas quando você volta para casa, o teu coração está vazio de novo. Muitas vezes vamos à igreja, cantamos e dizemos que adoramos a Deus, que louvamos o nome dele, mas quando você volta para casa, você volta com problema. E quando você volta para casa, você diz: porque lá na igreja estava bom, porque se eu pudesse eu queria ficar lá, porque estar com os irmãos é bom. Mas o Senhor está dizendo: eu quero que você veja, eu quero que você enxergue, eu quero que você ande, eu quero que você não dependa mais de esmola. Aonde você fica, ora por mim, ora por mim. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. As orações uns pelos outros é válido, é bom. Mas nós temos que desencadear um relacionamento com Deus. Se nós não tivermos esse relacionamento com Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. E aqui, quando ele foi embora, imagina a alegria dos seus familiares quando ele chegou em casa. Que alegria de saber que um homem que nasceu cego, sabe, não haveria mais acusação, porque ele não era mais acusado de um oriundo, endemoniado, um afastado da sociedade, mas ele iria poder agora viver a sua vida, ter a chance de vencer, ter a chance de lutar, chance que eu e você temos todos os dias e estamos deixando de lado, não damos valor. Vale a pena fazer um pouco de reflexão, porque nós muitas vezes estamos no altar do Pai, pedimos para o Pai
Mas muitas e muitas vezes nós mesmos não acreditamos no que estamos pedindo e voltamos para casa frustrado, numa emoção que vai passar, numa emoção que dura 2, 3 horas. E o Senhor quer que você não tenha uma emoção, mas sim uma intimidade com Ele, que essa intimidade se torne um relacionamento com Ele, e que quando, num simples fato de sinal, você vai entender o que Deus quer de você. E só continuando, eu quero ler em Marcos 8, 22, outra história de outro cego, que diz assim: então chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego mais uma vez pela mão, levou-o para fora da cidade, da aldeia, aplicando-lhe também a saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E agora eu vou trazer a comparação entre os dois cegos e sobre o que Jesus ali estava fazendo. Veja bem, eles estavam indo para outro lugar. E trouxeram-lhe outro cego também. E as pessoas que o trouxeram estavam rogando a Deus, não rodando, rogando a Deus que o tocasse, porque ele sabia que havia poder em Jesus. E Jesus, o que Jesus fez? Pegou o cego da mão dos seus companheiros e levou para fora da aldeia, da cidade, da tribo, de onde fosse. Jesus levou ele para o particular. E ele levou-o para fora e aplicando-lhe novamente a saliva aos olhos. Impôs-lhe as mãos e perguntou: tu vês? Mais uma vez a saliva. Coisa que muitos acham que isso é indevido. O Senhor sabia o que estava fazendo. Ele sabia as considerações finais, como nós daríamos assim os finalmente para todo essa explanação. As considerações finais, o Senhor sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha que pedir autorização para ninguém, porque ele era ali o Senhor da situação. E quando ele perguntou: vês alguma coisa? Ele disse: não, eu vejo homens como que se árvores andando. Para começar, árvores não andam. Ele estava tendo uma confusão de vista. Um homem que nunca tinha visto nada. Ele poderia dizer assim: Senhor, eu estou vendo algumas imagens. E ele interpretou essas imagens como árvores. E o que eu trago para mim e para você, esse homem poderia ficar um homem que nunca viu a luz de nada, um homem que nunca viu a luz do sol, nunca viu entardecer, nunca. Ele poderia ouvir o canto dos pássaros, mas ele nunca viu um pássaro. Talvez ele sonhou durante a vida dele ver o rosto dos seus familiares, ver o sol que nasce, ver quando se põe. Não, ele poderia sair dali e falar: Senhor, eu não estou curado totalmente, mas eu estou vendo, Senhor. Já é um início, Senhor. E nessa sinceridade que ele teve com Jesus, Jesus ficou tão tocado pela sinceridade, que Jesus fala assim: então novamente ele pôs as mãos aos olhos, e ele passou a ver claramente e foi restabelecido. Sabe por que Jesus fez isso de novo? Porque ele foi sincero. Ele poderia, naquela hora que ele estava vendo vultos, no impacto de ver uma luz, de ver os vultos, ter ido embora. Mas ele não. Ele quis a coisa completa. Ele quis falar com Jesus completamente. Não, Senhor, eu estou vendo alguns homens como fossem árvores.
Como árvores os vejo andando, quer dizer, sem formato. E Jesus não ia deixar essa situação pela metade, meu amado, meu irmão, meu amigo. E muitas vezes você está nesse processo. Você vai à igreja, você ora, você pede oração para o irmão, para o pastor, faz vigília, faz compromisso, faz propósito. E você vai nessa empolgação, mas a empolgação passa. E quando passa, você fala, tá bom desse jeito mesmo, vou deixar assim para ver como é que fica. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer ver a tua cura. O Senhor quer ver o resultado da sua vida. O Senhor quer ver esse processo de cura. E esta cura é para mim e é para você nesta noite. Ele não quer meio, Ele quer inteiro. Ele quer você completo, Ele quer você curado, Ele quer você andando com passos fortes e não se arrastejando, não comendo migalhas, não esperando que pessoas te peguem pela mão e te façam andar. Ele quer que você faça isso por alguém que esteja cego de nascença, cego de vista, cego de alma. Quando eu falo cego de vista, que enxerga, mas não está vendo o que Deus está fazendo por ele. Quantos que estão na igreja cegos? Que Deus fala, mas não muda, não muda e não muda. Porque tá bom, meia vista tá ótimo. Mas aquele homem, quando se abriu com Jesus, e ele disse, não, Senhor, não vejo. Então Jesus tocou-lhe de novo e completou a obra. E o Senhor está falando conosco nesta noite, eu quero completar a obra na tua vida que eu comecei. Volta ao primeiro amor, volta lá atrás, fale comigo, me busque e você vai me achar. Aquele homem que não via, ele poderia ter ficado feliz somente com um fio de luz, mas ele quis, ele falou, ele foi sincero. E sabe o que está faltando em nós? Sinceridade. Sinceridade para falar para Deus o que realmente nós estamos passando. Senhor, não está legal, não está bom, não estou contente, não estou feliz, minha família não é o que eu quero, a minha família não está conduzindo bem, meus filhos não estão fazendo o que é certo, a minha empresa está sem faturamento. O Senhor quer liberar, mas você precisa, sabe, ter a condição de falar para Deus o que está acontecendo na tua vida, porque esse mundo de camuflar as coisas é uma ilusão. E nós sabemos que isso não nos levará a nada. E nós cristãos que cremos nesta palavra, sabemos que o tempo está passando rapidamente. Hoje, o que nós fizemos não conseguiremos mais resolver no hoje. E o amanhã virá um novo tempo. E tudo que já correu, não teríamos como correr atrás para salvar. Palavras foram ditas, atitudes foram feitas, coisas mal feitas foram deixadas para trás. Não tomamos resoluções, não tomamos decisões direito, não quisemos perder tempo, porque afinal de tempo, qual é teu tempo? O que você tem feito com o teu tempo? Aonde você quer chegar? Que disparada é essa? Que você não tem tempo para buscar a Deus em primeiro lugar, a tua família, procurar o caos da tua família, saber o que a tua família está passando, saber as dores daquele que é da tua família própria, o choro daquele que é teu amigo, que você muitas vezes encontra e bate nas costinhas e fala, mas Deus é bom. Deus é bom sim. Pela bondade dele nós não somos consumidos todos os dias. E se ele te colocou, é para fazer a obra como Jesus falou. E aqui, em 2 Crônicas 7:14, eu quero falar para você o que o Senhor está falando aqui. Diz assim, se meu povo, que chama pelo meu nome, que povo é esse? Eu e você. Se humilhar, começa por aí, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
a terra que você pisa, a casa que você habita, a empresa que você trabalha, os filhos que Deus te deu, a esposa que Deus te concedeu, os amigos, os irmãos da igreja, o pastor. O Senhor vai sarar tudo, mas você precisa clamar pelo nome. Você precisa dizer: Senhor, não estou bem resolvido, eu preciso tirar essa angústia. Algumas coisas me machucam, algumas coisas me incomodam, algumas coisas ainda estão preso dentro de mim. Não há cura maior do que você falar com Deus. O maior psicólogo do mundo se chama teu Pai, Deus, o Todo-Poderoso, o grande Yahvé, Jeová Nissi, Jeová Rafá, o grande Yamashia. Clama, porque ele começou assim: meu povo que chama pelo meu nome. Você muitas vezes fala para Deus na sua reclamação, você fala para Deus na hora que você está exausto, cansado, furioso e quer jogar nele algumas culpas, e ele está dizendo: por que você não faz ao contrário? Por que você não vem para mim e fala o que você está precisando, o que você está passando? Mas fica: ah, tá bom, estou enxergando mais ou menos, tudo mais ou menos, tudo mais ou menos. É cura da alma que nós precisamos. Eu necessito de cura de alma diariamente, porque eu vou falar o que Paulo deixou para nós: aquilo que eu tinha que fazer não faço, e o que eu não deveria estou fazendo. Vigiar o tempo todo, orar sem cessar. E orar é pedir a Deus que Ele venha nos orientar a tudo que vamos fazer, quando vamos comer, quando vamos sair de casa. Isso tudo, sabe, é o nosso mundo. Não, mas nós queremos viver meio #cura. Meio #fé. E essas siglas não funcionam espiritualmente. Vivemos num mundo material aonde tudo é muito rápido. Mas no céu não funciona meia verdade. E o Senhor não quer essa meia verdade. Ele quer que nós sejamos curados interiormente, curados totalmente. Você não está no céu ainda, meu amado irmão. Você não está no céu. Você está na terra e corre ainda o risco de passar por lutas, tristezas, por situações de morte, por doenças, discriminação. Eu comecei esta live falando que aquelas pessoas eram coxas, eram cegos, corcundas, oriundos. Eram determinadas pessoas endemoniadas porque tinham defeitos físicos. Mas o maior defeito não é o físico. O maior defeito é a nossa alma. A maldade que vai dentro da nossa alma, que transporta para fora aquilo que de mal muitas vezes nós temos. E daí nós achamos que tudo está bem. E o Senhor está dizendo nesta noite: não está bem não. Depende de você vir até mim. E aqui, para terminar essa live, eu quero ler em Isaías 41, versículo 10, que está dizendo assim: quando você tomar essa determinação de ter uma atitude como aquele cego teve, de ser sincero com Jesus: não, Senhor, eu não estou enxergando. Eu estou enxergando árvores em formato de homem, homens em formato de árvores. Jesus viu que ali precisava de um processo. Você está em processo, você está em formação. Então para de dizer que você sabe. Você não sabe, porque nós nunca saberemos tudo. A vida é uma eterna escola. O que eu aprendi hoje, amanhã ficará no passado. E o meu presente eu terei que aprender de novo. Põe isso dentro da tua cabeça. Não somos nada sem que Deus não nos faça. E aqui Isaías 41:10 está dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E eu termino esta live dizendo: tudo que você precisa está ao teu alcance. Tudo que você precisa neste momento. Não é o gerente de banco agora,
não é uma promoção, não é um casamento, não. O que você precisa é ser sincero com Deus e falar para Ele, não está bom, Pai, está mal. Eu estou passando por situação difícil. É você ter o caráter de chegar para Deus e rasgar, sabe? Se rasgar na presença dEle, como eu acabei de ler. O meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, se humilhe, se prostre. Não queira falar com Deus em imponência, não. Não indague para Deus se o Senhor não fizer, não. Seja humilde. Fale com Ele como Pai. E Ele como Pai vai te ouvir. E te dará, porque Ele está dizendo, quando aqui deixou, para que Isaías trouxesse essa palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Ele é contigo, meu amigo, meu irmão. Você que não conhece a palavra de Deus ainda. Talvez esteja passando por uma luta muito difícil. Talvez uma luta que não tem mais solução. Já disseram para você, advogado, médico, situações, uma separação, uma doença mortal. Ah, não tem mais nada, não dá para fazer mais nada. Eu estou dizendo para você, há um Deus aqui que confirma na palavra que Ele é contigo. Ele não fique assombrado, não fique temeroso. O medo, ele nos prende. O medo nos amarra. Mas quando lançamos em Deus todo o medo, Ele nos liberta e traz para nós a condição de nós sermos mais do que libertos. Liberta essa alma que está aí dentro, que está presa. Essa falta de alegria, desse sorriso que precisa formosear o teu rosto. Deixa Deus entrar e fazer a obra que Ele tem esperado. Que você creia, acredite. Porque como Jesus disse, nós temos que fazer aquilo que o Pai mandou. E tudo que o Pai mandou nesta noite é que você cumpra aquilo para que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Fique feliz por isso. Essas situações vai passar. Tudo passa nessa vida. E esse momento é necessário que você passe. Porque você está aprendendo. Você está adquirindo nessa formação armas para que amanhã não venha mais ser vítima de nenhuma situação. Porque Deus verdadeiramente te quer livre. Eu gostaria de encerrar essa live pedindo para você, entra lá no YouTube, @pastora Marina Receputi, deixe lá seu joinha para mim, me ajude a evangelizar, faça com que essa palavra chegue a outros, bem distante, que não tem a oportunidade muitas vezes, você que mora na cidade, mas comece a amar o próximo através dessa live, ajude outras pessoas a conhecer esse Deus, que nesta noite quer libertar coxos, cegos, paralíticos de alma e quer que sejam abençoados. Você estará abençoando a obra de Deus. E nós que somos a Igreja Apostólica Remanescente de Cristo, uma igreja online, aonde tem batalhado, trabalhado para levar esta palavra enviada através de vídeos, de palavras, para que você não venha perder a tua esperança. Você é capaz, porque Deus te deu a capacidade de fazer e de vencer, e você chegará. Eu quero terminar com uma oração e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aí com você dentro da tua casa. Senhor, eu entrego cada vida no teu altar, eu entrego cada pessoa nas tuas mãos, Pai, que toda necessidade seja exposta, que as pessoas entendam que o Senhor está pronto a ouvi-las e trazer uma solução para todos os casos. Que o Senhor venha abençoar cada lar aonde este vídeo chegar, Pai, e que possa alcançar vidas e mais vidas, Pai, para que chegue a esta oportunidade de ser livre, verdadeiramente livre, alegres e vencedores. Tudo isso eu peço no nome do teu Filho, já te agradecendo. Amém. Que você tenha uma noite abençoada, mais um início de semana, para que o nome do Senhor seja glorificado a cada momento. Fique nesta paz. Shalom.